Olá, seja bem-vindo à Diversidade, um olhar, aliás, alguns dos vários olhares da psicologia sobre temas importantes da nossa sociedade. E o tema de hoje é atual há pelo menos 5.000 anos, a Terra. A terra e o direito à sua propriedade está na origem de muitas das guerras da humanidade, mas essa luta nem sempre é movida por armas e munições. Hoje a formulação de políticas públicas se mostra como um novo fronte para aqueles que acreditam nos direitos do homem do campo e que não usam a reforma agrária apenas como figura de retórica. E a psicologia começa a achar o seu lugar nessa batalha. Confira o que você vai ver no programa de hoje. Diversidade foi às ruas saber. Você tem medo do MST? Na entrevista, a psicóloga Graça Marquina Gonçalves recebe o geógrafo Lindon Fonseca Matias. A opinião da psicóloga Marlise Bassani sobre o trabalho dos psicólogos na questão da terra. E o trabalho de mestrado de um psicólogo em um assentamento de sem-teto nos arredores de São Paulo. A luta pela terra é muito anterior à luta pela reforma agrária, apesar das duas serem quase indissociáveis. No país se busca o direito à terra e à pequena propriedade desde a instalação das capitanias hereditárias, uma luta que parece não ter fim no país dos latifúndios. No final do século XIX, na Bahia, um grupo de camponeses sem terra juntaram-se em torno de Canudos. Bem, o resto Euclides da Cunha já contou em Os Sertões, mostrando a reação desproporcional do Estado, defendendo os interesses dos proprietários e coronéis e massacrando homens, mulheres e crianças. Canudos foi o maior exemplo da organização de resistência camponesa do Brasil. Os camponeses sem terra acamparam na fazenda Canudos em 1893 e passaram a chamar o lugar de Belo Monte. Organizaram-se como uma cooperativa. Todos tinham direito à terra e desenvolviam a produção familiar, garantindo um fundo comum para uma parcela da população, especialmente os velhos e desvalidos. A mesma cena se repetiu em Santa Catarina, no início do século XX, na Revolta do Contestado. Nesses dois casos havia um forte conteúdo messiânico nas organizações. Uma reação mais violenta por parte dos camponeses aconteceu nas primeiras décadas do século XX. O cangaço reuniu a esperança da posse da terra com a revolta latente dos excluídos. Com o tempo, os movimentos camponeses tomaram formas mais articuladas, deixando de lado apenas as revoltas locais em troca de um plano nacional de ação. Na metade deste mesmo século, alguns setores da Igreja, bem como o Partido Comunista Brasileiro, influíram na forma e na intensidade das organizações camponesas. Em 1945 surgem as Ligas Camponesas, movimento de repercussão nacional que é tornado ilegal pelo Estado apenas 2 anos depois. Mas elas vão ressurgir em 1954 no Nordeste. No final dos anos 50, aparece o movimento dos agricultores sem terra no Rio Grande do Sul, o MASTER, com o respaldo do então governador do estado, Leonel de Moura Brizola. Veio a ditadura e toda essa profusão de movimentos foi aniquilada pelos grandes proprietários, com a ajuda de setores da polícia e do exército, transformados ocasionalmente em jagunços. Como resistência, surgiram as comunidades eclesiais de base, ligadas à igreja e, mais especificamente, à teologia da libertação. Durante anos, este foi o único foco de resistência da luta camponesa. Em 1975 surge a Comissão Pastoral da Terra, no vácuo causado pelo descaso do país com seus pequenos camponeses e pela necessidade da articulação desses excluídos. Um dos principais frutos da Pastoral da Terra é o surgimento em 1979 do MST, o Movimento do Sem Terra. Tido como o movimento social mais importante do final do século XX em todo o mundo, o MST surge a partir de um acampamento em Ronda Alta, no interior do Rio Grande do Sul, em 7 de setembro de 1979. Sua tática de ocupar para então exigir a intervenção do Estado pela divisão de terras não produtivas mostrou-se corajosa e eficaz frente a governos que pouco ou nada faziam pela reforma agrária. É uma das alternativas mais saudáveis que existem no mundo hoje, o movimento do sem terra, que você vê citado em qualquer
nas universidades do mundo inteiro, como um projeto alternativo, onde os próprios sujeitos históricos buscam o quê? Uma alternativa de vida, entendeu? Busca a construção desses assentamentos para o quê? Para construir um projeto de vida alternativo, entendeu? Com possibilidade de quê? De produção, de o quê? De comercializar o que produzem, aliado a projetos educacionais. Então é uma alternativa, é uma busca de alternativas, um movimento que está lutando por essa reforma agrária, né? Mas a verdade é que o movimento foi e continua sendo demonizado por setores da mídia e pelos grandes proprietários de terra. São tidos como violentos e desrespeitadores, quando na verdade são vítimas históricas da violência e do desrespeito do Estado e da sociedade. Basta conhecer os números de assassinatos de trabalhadores rurais nas últimas décadas. Segundo pesquisa da Comissão Pastoral da Terra, nos 20 anos da ditadura militar, entre 1964 e 1984, foram assassinados uma média de 42 trabalhadores por ano. De 1985 a 1989, esse número triplicou e chegou a 117 assassinatos por ano. Entre 1990 e 93, morreram 52 pessoas na luta pela terra. Já no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, esse número foi de 43 pessoas assassinadas por ano, número maior que do período da ditadura. 2006 marca o triste aniversário de 10 anos do mais emblemático massacre promovido pelo Estado contra trabalhadores rurais. No dia 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores foram assassinados pela polícia em Eldorado dos Carajás, no Pará. A data foi transformada no Dia Internacional da Luta Camponesa. Mas o maior massacre é feito diariamente, com a desqualificação do MST por setores ligados à elite. Para saber um pouco sobre a imagem que o MST tem em um grande centro urbano como São Paulo, Diversidade foi às ruas. Confira. O movimento sem terra está tendo algum... Acho que ele tem que lutar pelos direitos dele. Eu acho que tá certo o que eles estão fazendo. A reforma agrária do país poderia dar a solução para esse problema, né? Eu não entendo muito bem disso aí, não. É justo desde que não haja agressão. Sou contra, é ilegal. Em relação a isso daí, eles é um pouco agressivo, né? O movimento sem terra. Nossa, eu não sei nem o que dizer. Do MST eu não sei muito certo, mas eu acho que o Brasil já era para ter tido a reforma agrária faz muito tempo. Os caras lutam por uma boa causa, né? Eu acho que o que eles fazem não é certo, né? Não concordo. Eu acho que é um abuso. Eles invadem uma terra sua, não respeitam ninguém, não lutam pra nada, sabe? Aí você o governo acaba dá uma terra, doa uma terra e não dá valor nenhum, depois vende, repassa. Eu não concordo, acho um absurdo. É um movimento que não leva a nada, velho, só causa transtorno aí pra população. Tem que fazer a reforma agrária mesmo, se não tiver ninguém em cima aí dos governantes, é capaz de ninguém lembrar desse assunto importante pro Brasil. Se a pessoa não tem, então tem que procurar. Eles têm o direito de ter um espacinho pra eles. A prefeitura, o governo hoje em dia não estão pensando mais neles, estão pensando mais nos boys, praticamente, né? No pessoal que tem um valor a mais. Tem tanta terra por aí afora, que o povo precisando. Todo mundo tem direito de ter um pedacinho de terra e 3 alimentações por dia. Eu, quando quis a minha terra, eu tive que comprá-la, né? Para comentar essas opiniões, Diversidade convidou a psicóloga Ana Silvia de Souza. Ana é mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo e professora de Psicologia Social e Teoria Histórica na Universidade de São Marcos. A gente vê uma diferença muito grande de opiniões. Se por um lado a gente vê que tem uma falta de informação a respeito do que é o movimento, né? Por outro a gente vê que o movimento ele conseguiu trazer uma ideia muito interessante, que é a ideia da justiça social. Quer dizer, o que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Eles estão lutando pela dignidade, pela busca da produção, pela busca de uma moradia. Então a gente viu uma opinião, né? Existe uma invasão da terra, não é verdade? Não existe uma invasão, existe uma ocupação, né, pelo direito à produção, pelo direito à moradia, pela dignidade que está sendo construída. Se de um lado a gente vê que tem essa opinião, né, de que é um direito resgatado, a gente vê que isso é uma construção que o movimento já conseguiu fazer.
O MST, né, trazendo esse debate, ampliando na sociedade o debate, ele consegue, né, acho que não para a maioria da parcela da população, mas ele consegue mostrar a importância. Tanto é que a gente vê a expressão da própria população falando, é um movimento de direito, as pessoas devem ter direito, é uma luta justa, né? O governo, ele só está pensando a valorizar aquele que tem mais, como a gente viu numa fala. A gente percebe, então, que tem um olhar para a pessoa, para a população que está incluída, perversamente. O que é essa inclusão perversa? Na verdade, existe uma inclusão, né, perversa num lugar que está dado, que é o lugar da invisibilidade. Por que essas pessoas têm que ficar invisíveis? Por que é necessário que elas não sejam vistas? Acho que uma questão central, né, que a gente tem que perceber, como que as imagens chegam para a população. Será que quando a gente vê a maior parte da mídia, né, desenvolvendo ideias do MST, a gente não vê ideias que estão equivocadas? Por exemplo, teve um tempo atrás uma revista que colocou um líder do MST com uma figura de diabinho. O que queria representar? É uma tentativa de demonizar o próprio movimento, né? É uma tentativa de, na verdade, camuflar a verdadeira questão. Quer dizer, a gente coloca um setor, um sujeito coletivo, no caso o MST, como um bode expiatório, como um setor violento, como aquele que é baderneiro, como aquele que é agressivo, aquele que só faz agitação, dessa gente, como falaram, e faz uma inversão ideológica. Quer dizer, qual que é a violência maior? Na verdade, eles tentam mostrar, né, esse movimento como violento, tentando camuflar, ocultar, esconder a questão central. Qual que é a questão central? A violência maior. A gente está vivendo num país, né, que tem um abismo imenso de classes sociais. Enquanto a gente tem uma parcela mínima da população, entre eles grandes latifundiários que detêm o poder, né, e dinheiro, a gente tem, por outro lado, uma imensa parcela da população que não tem onde dormir, não tem onde comer, não tem dignidade, não tem seus direitos garantidos, né? O mundo caminha para uma população majoritariamente urbana. Os grandes centros atraem muito mais gente do que são capazes de manter. Na contramão dessa história, a Diversidade foi conhecer a pesquisa do psicólogo José Aguinaldo Gomes, com um grupo de 63 famílias de sem-teto da cidade de São Paulo, que partiram de volta para o campo. Eles formaram o assentamento Comuna da Terra Dom Tomás Balduino, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Nesta área de 619 hectares, 63 famílias estão transformando o sonho em realidade. No ano de 2001, um grupo de ex-moradores de rua de São Paulo conquistou o direito de ter um lote de terra e de trabalhar dignamente. A maioria por aqui tem raízes no campo, veio do meio rural em busca de uma vida melhor na cidade grande. Nasci e me criei no campo. E trabalhei com algodão, colheita de cana, roçado de feijão, entendeu? Com animal de pequenos pote. E nessa eu já conhecia, né, eu era criança naquela época, e acreditava que muita gente vinha de São Paulo, os interior, comprava casa, dizia assim, São Paulo é a coisa mais maravilhosa que tem na vida, onde todo mundo consegue ser alguém aqui no Nordeste. Então, gente, comprava um pedacinho de chão, começava a plantar e não voltavam mais. E eu vim nessa sociedade. Mas esse sonho de ter uma vida melhor acabou virando um pesadelo. São Paulo é uma cidade inchada que cresceu desordenadamente. A dificuldade em conseguir emprego e moradia empurrou muita gente para as ruas, para uma vida difícil e cruel. Foi a partir desses problemas em comum que surgiu o movimento e a luta por terra e trabalho. O assentamento foi legalizado em 2001. De lá para cá, muito já foi conquistado, mas ainda falta muita coisa, como escola e assistência à saúde. Toda a luta das famílias aqui para estruturar o assentamento e tal é através da luta mesmo, né? E com muito apoio da sociedade, porque se depender das políticas do governo, a gente está sempre atrasado. O psicólogo José Aguinaldo Gomes acompanhou esse movimento desde o início e foi aqui que ele realizou sua pesquisa de mestrado. Para ele, a atuação do psicólogo não deve se restringir ao meio urbano,
Afinal, os problemas que atingem a vida do indivíduo acontecem em qualquer lugar. Onde houver um problema social, por conta de uma adversidade, lá deverá estar o psicólogo e psicólogo social. Porque ele deve também estar comprometido eticamente e socialmente, pensando as transformações e a aquisição de uma dignidade de vida para essas pessoas. Então, do ponto de vista da psicologia, foi interessante observar essa transformação que ocorria na subjetividade das pessoas, na reconstrução da sua identidade. Era importante para mim perceber esse movimento, porque também a possibilidade de transformação é uma bandeira erguida pela psicologia, seja ela num consultório clínico, seja ela no meio rural. O aspecto fundamental dessa transformação é a moradia. No caso do assentamento, a moradia aliada ao trabalho através da terra. Aspectos fundamentais para a construção da identidade de qualquer pessoa. A moradia, ela é um aspecto importantíssimo e fundamental na constituição do indivíduo, na constituição do sujeito, na constituição da identidade. Se eu pergunto para você quem é você, possivelmente você vai começar me respondendo pela sua profissão, pelo seu nome e vai me dar um endereço. Eu moro em tal lugar. Então, aí já se destaca a moradia como parte constituinte e fundamental na elaboração e reestruturação da identidade do indivíduo. A conquista do assentamento também é um exemplo de como a sociedade pode cobrar seus direitos a partir da união de forças. A importância da luta foi que, desde o começo, as famílias permaneceram unidas, né? A unidade fez com que se conquistasse a terra, se conquistasse as estruturas que hoje existem, e elas devem permanecer unidas, né? Isso todas elas acreditam, para poder conquistar o que falta. Para Aguinaldo, as pesquisas no meio rural são importantes não apenas para criar um novo campo de atuação para o psicólogo, mas também para abrir as portas da universidade para a comunidade. E outro enfoque também é essa necessidade de criar um link entre a pesquisa, entre a profissão e a realidade do povo. Porque, como eu disse, senão você só vai fazer meia dúzia de fotos e fazer alguma autopromoção, e se não tiver o engajamento, o compromisso social, fica só nisso, só nessa produção acadêmica. Então, fazer uma pesquisa aqui para mim tinha essa finalidade de uma mão dupla, do campo para a universidade e da universidade para o campo. Ciência e profissão, da pesquisa ao trabalho de campo. Como o psicólogo pode intervir na questão da terra e nas questões ambientais de maneira geral? Quem fala sobre isso é a psicóloga Marlise Bassani. Marlise é doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sua área de atuação é a psicologia ambiental e a psicossomática nos espaços de atendimento à saúde. Eu fui chamada a trabalhar por uma equipe da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que se interessou por essa discussão que nós fazemos aqui na universidade sobre qualidade de vida, estresse urbano, estressores ambientais urbanos, estado de bem-estar. E aí nos colocou a questão de trabalharmos com famílias de agricultores. Então, que contribuição que o psicólogo está fazendo com isso? O que eu faço? Qual foi o caminho, né? Eu acho que o caminho foi de colocarmos um conhecimento com bastante cautela, um conhecimento que fosse sistemático e sistematizado para responder algumas questões que eles tinham em relação ao trabalho com os agricultores que eles não conseguiam responder. Por exemplo, a questão de agrotóxicos. O uso de agrotóxico por agricultores familiares, mesmo eles tendo uma série de cursos, de pesquisas e de supervisão sobre o uso de agrotóxicos e os danos à saúde. E mesmo assim os agricultores usavam. Então eles me perguntavam, mas eles estão conscientes do problema que traz o agrotóxico e a contaminação da água e dos alimentos e tudo mais. E por que eles continuam usando? E então eu entrei num projeto piloto, para ajudar no diagnóstico socioparticipativo. Essa era a primeira inserção do nosso trabalho.
que a psicologia poderia contribuir para uma metodologia que eles já tinham de diagnóstico socioparticipativo num projeto maior para a sugestão de políticas públicas para a agricultura familiar. Né? Um processo de avaliação da agricultura familiar. E elegemos, então, junto com eles, a estudar a percepção ambiental, do ponto de vista da psicologia ambiental, conjugando com o que eles tinham de conhecimento sobre percepção ambiental e educação ambiental, cognição ambiental e apropriação do espaço. Então, um pouco do que a literatura dava, né, da psicologia em relação ao processo de apropriação de espaço. E um pouco que nós criamos mesmo, junto com os coordenadores da Embrapa e com os agricultores, nós passamos a fazer esse trabalho de levantamento da história da família, do contato com agrotóxicos e o conceito de saúde tradicional, de bem-estar do Estado, expectativas de futuro, né? Como ele representa a sua propriedade, o que é omitido e o que é enfatizado, que tudo isso nos dá essa relação de vizinhança, dá uma relação de níveis espaciais, o quanto ele é comprometido com a sua propriedade, com a cidade, com o Estado e com o país, e muitas vezes com o mundo. A geografia do indivíduo e a psicologia dos espaços. Na entrevista de hoje, a psicóloga Graça Marquina Gonçalves recebe o geógrafo Lindon Fonseca Matias. Lindon é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor doutor da Unicamp. Nessa conversa mostra até que ponto a geografia começa a se apropriar de conceitos da psicologia para discutir, entre outras coisas, a ocupação do território. Lindon, você como geógrafo, você acha que é possível, é importante um diálogo da geografia com a psicologia? Especificamente aí, pegando as questões que a geografia se dedica, a gente fala da relação com o espaço, né? O que você percebe do que você pesquisa, do que você tem trabalhado, que questões surgem que você remeteria à psicologia? Até para eu conferir se a gente realmente tem o que conversar. Eu acho que uma questão bastante importante é que nós da geografia somos vistos muito pela dimensão do espaço externo, digamos assim, aos indivíduos, ou seja, o espaço que está fora dos seres humanos, fora dos indivíduos, né? Que pode ser pensado através da paisagem, pode ser pensado através das relações sociais, econômicas, políticas, culturais, essa coisa toda. E que durante muito tempo a geografia se dedicou a pensar, né? A trabalhar no sentido de analisar isso. Mas cada vez mais no mundo atual a gente percebe que só isso não basta. Essa é uma dimensão da espacialidade que é importante. Mas tem uma também extremamente importante, que é aquela que vem do interior dos indivíduos. E é a forma como as pessoas constroem a sua noção de espaço, como é que elas constroem essa visão de espaço, né? E que é fundamental para a gente também entender. Na verdade, as pessoas se relacionam com a paisagem, né? Só para pegar um exemplo aí do que você falou. Tem uma relação que acontece das pessoas com o lugar, com a paisagem, ou como elas veem aquilo, como elas vivem aquilo. É isso que a gente deveria estar investigando de alguma maneira e atentando. Eu creio que sim, né? Para nós da geografia, né, lugar, paisagem, espaço, território, são conceitos bastante importantes, né, através dos quais a gente vai pensar o espaço do homem, né, de uma forma mais ampla, mais geral. E hoje, quando a gente pensa especificamente no conceito de lugar, a gente define esse conceito como sendo aquele no qual o indivíduo vive, quer dizer, aquela dimensão do espaço que ele tem a afetividade com aquele lugar, que é exatamente a dimensão da moradia, da vizinhança, do bairro, onde se dá a relação mais imediata com o espaço. Então, para nós é fundamental hoje em dia compreender esse espaço. E aí a geografia vai estar preocupada, imagino, né, em estar apontando muitas vezes problemas na ocupação do espaço, ou dificuldades que as pessoas têm que enfrentar, ou, enfim, questões que têm que ser resolvidas, né? E nessa relação, nesse levantamento de questões, de possíveis problemas, né? Como é que essa questão, vamos dizer, mais subjetiva poderia estar presente e como é que a gente poderia lidar com ela? Pois é, nós poderíamos citar alguns exemplos, né? Vamos citar aí 2 exemplos bem práticos, né, do que pode acontecer. Por exemplo, nas cidades hoje, a gente estuda um dos fenômenos bastante interessantes que a gente chama de autossegregação, que são os famosos condomínios, né? Cada vez mais as pessoas se fechando em torno de muros, né? No sentido de adquirir uma melhor qualidade de vida, uma certa segurança, etc. Só que a gente sabe que isso não é
totalmente verdadeiro, né? Essa sensação inicial de segurança, de privilegiamento, é uma certa coisa que hoje a gente reivindica que não deva ser exatamente dessa maneira. Talvez a solução não seja exatamente essa. Mas veja, isso sem dúvida nenhuma nos leva a pensar um certo indivíduo com uma certa característica psicológica para viver nesses ambientes. E que com certeza não atende a todo mundo. Não só do ponto de vista social, econômico, né, de acesso a essas áreas, como de outras características também. Por exemplo, aquelas pessoas que não gostam de viver, entre aspas, prisioneiros desses muros, com certeza não se sentirão bem dentro disso. Mas nós temos outros exemplos também, como os acampamentos, por exemplo, hoje promovidos pelos movimentos sociais sem terra, por exemplo, né, que para nós, ou para alguns que não estão familiarizados com isso, pode significar um certo estranhamento. Como é que as pessoas vivem, né, naqueles acampamentos, naquelas barracas de lona e assim por diante. Ora, é uma outra dimensão da psicologia que a gente sempre tem que entender, né, desses movimentos. Que tem uma outra questão a ser levada, que é a luta pela terra, é a luta do movimento social, né, para fazer valer os seus direitos. Então são dois exemplos que eu citaria para vocês, que é extremamente importante que o profissional da psicologia esteja junto, não somente com o profissional da geografia, mas também com outros profissionais, para que a gente possa entender melhor essa totalidade que são esses processos. Imagino que vocês devam encontrar assim, um conjunto de pessoas ocupando espaços com demandas as mais diversas, né? Então aquele que quer o contato com um tipo de vida, aquele que é o outro, aquele que constitui, né, constrói uma forma de se relacionar com o espaço diferente. Assim, acho que como é que é a possibilidade, no que vocês pesquisam, como é que se percebe essa possibilidade das pessoas estabelecerem realmente uma relação com o espaço que seja gratificante? Quer dizer, o que limita isso, o que possibilita isso? Essa é uma questão extremamente importante, que é a dimensão da pluralidade dos indivíduos, né? Dos anseios que são diferentes, das buscas, né, que cada um de nós tem. E o espaço, de certa forma, ele deve refletir isso. Então, por isso que as situações, ou as soluções, melhor dizendo, homogêneas, né, que tratam todo mundo como se fosse igual, em geral elas não são apropriadas. Eu acho que o importante para nós é, ao estudar essas questões, propiciar, através das ações de planejamento, ou pelo menos, né, subsidiar as pessoas que são responsáveis por essas ações de planejamento, no sentido de contemplar essa diversidade, essa multidiversidade que é necessária. E principalmente no mundo moderno, né, deve contemplar cada um de nós dessa maneira. O que eu vejo de grande problema é quando você homogeneiza muito, quando você tem uma solução única para tudo. Com certeza nunca é uma solução única, né? E acho que aí a gente se encontra mesmo, né? Porque a psicologia também defende isso, né? Que a gente consiga olhar e preservar as experiências subjetivas e dar espaço para que elas aconteçam. É isso, diversidade fica por aqui. Espero você em nosso próximo programa. Até lá! Thank you.